Sim, então, pessoal, vamos dando sequência aqui, então, que a gente tem uns negócios bacanas para falar. Ó, vamos ver se o assunto rende aqui para a gente poder dar um chute inicial na nossa atividade supervisionada aí, que é bem interessante. Ela tem relação aos assuntos que nós vamos falar hoje aqui. Eu vou ir, como sempre eu gosto de fazer, vou iniciar, vou lendo devagarzinho, né, o PowerPoint, que aí a gente, à medida que vai lendo, eu vou lembrando de exemplos, de outras coisas para falar, para complementar, aí a gente vai parando, vai refletindo, né, para aqueles alunos que estão vindo hoje aí pela primeira vez, qualquer momento que quiser, gente, pode abrir o microfone aí e perguntar, tirar sua dúvida, pode me interromper à vontade. Eu não me incomodo que o aluno me interrompa, né? Até eu quero mesmo é que o aluno não saia da aula aqui com dúvida nenhuma, né? Que ele termine a aula sem dúvida. Então, se no meio do caminho eu falei alguma coisa, o aluno não entendeu bem, ele tem toda a liberdade para abrir o microfone, fala, professor, explique isso aí de novo, não entendi. Ou, se quiser, dar algum exemplo também de alguma situação que ele já passou. Eu gosto muito de contar exemplos de coisas que eu já passei. Todas essas histórias que às vezes eu conto aqui durante a aula, é tudo caso verídico. Eu não invento nada da minha cabeça. Tudo, né? Eu tenho 20 anos aí de experiência profissional, trabalhando nessas empresas por aí, então já vi acontecer de tudo por aí afora. Eu não cito nomes de empresas, lógico, né? Para não ser antiético, mas eu gosto de compartilhar as experiências que eu já tive, coisas que eu já vi. Então, gente, dando sequência lá, os clientes internos, os clientes são classificados em dois grupos, cliente interno e cliente externo. Mas, afinal, qual a diferença um do outro? Então, tem duas situações aqui, dois exemplos. Ó, o cliente interno, aqueles que fazem parte do dia a dia, né, da empresa, do ambiente de trabalho, como desde o diretor até lá, o assistente lá embaixo, lá, né, todas as pessoas ali internas da empresa, o diretor, o gerente, recepcionista, dentre outros. Ou seja, o cliente interno pode ser aquele ao qual prestamos serviços com produtos e mão de obra dentro da própria instituição. Então, lá, por exemplo, a copeira que serve o cafezinho para o administrador, o técnico de informática que faz a manutenção do computador lá do gerente financeiro. Então, gente, nós, antes de mais nada, nós precisamos entender uma coisa importantíssima. Eu sei que muitos de vocês já sabem disso, né? Eu sei que tem aí, como a Janilde falou, tem uma turma, já está uma boa parte dela já toda se formando. Então, tem muita gente aí que já está há algum tempo trabalhando, já está no mercado de trabalho, né? Mas tem alunos que com menos experiência profissional ainda, né? Não trabalhou tanto, ou de repente ainda não entendeu exatamente o contexto, né, de como que funciona uma organização. Que nós, antes de você pensar num bom atendimento para o cliente externo, nós internamente somos clientes uns dos outros, o cliente interno. E para que o meu trabalho funcione corretamente, eu dependo do trabalho de outras pessoas internas da empresa. Igual, por exemplo, ali o exemplo técnico de informática, né? Quando a gente estiver falando lá da nossa APS, lá, eu tenho uma história lá para contar sobre dominância cerebral, muito interessante, que eu já passei, que eu ficava achando que o técnico de informática lá tinha picuinha comigo, que ele não me atendia como deveria. Meu computador dava problema, minha impressora dava problema, eu ia solicitar o reparo, aí ele me pedia para fazer o requerimento e tal, eu achava que aquilo era uma burocracia. Depois eu vou contar esse caso com calma. Mas, então, gente, ó, ele aí, quando eu fazia lá o requerimento, vinha o técnico de informática, corrigia o problema do meu computador, e para o meu trabalho funcionar perfeitamente, eu dependo do computador, eu dependo da impressora e de outros equipamentos ao redor da rede, né, da internet, de uma série de coisas que tem dentro da minha empresa, que o meu trabalho depende daquilo, né? Para eu atender bem um cliente, eu preciso da informação que está lá no computador. Se o meu computador estiver travando, estiver dando problema, como é que eu vou atender o meu cliente externo? E assim, um exemplo simples aqui, básico, né? Mas cabe em tudo na vida. Por exemplo, eu estou precisando de um assistente com urgência. E o RH está lá, uma demora danada para fazer o recrutamento. Professor, como aí eu estou ficando louco lá no DT.
Oi? Chama eu que eu tô ficando louco lá no DP, professor. Estou enlouquecendo no departamento pessoal. Estou enlouquecendo. Você está falando aí do TI, eu estou passando por uma situação parecida lá na minha empresa. Acredito eu que a história que o senhor falou que depois ia contar, provavelmente deve ser muito parecida com o que eu estou passando hoje, com o pessoal de TI. Pois é, vamos ver se dá tempo de chegar lá nessa parte da APS lá para eu poder contar, que é interessante. E depois, quando a gente explica lá essa parte do teste da dominância cerebral, eu entendi que o cara, na verdade, não era ele que estava com picuinha comigo, não. O cérebro dele pensa diferente do meu cérebro. Sabe? Então, por isso que a gente estuda endomarketing, por isso que a gente estuda esses testes de autoconhecimento, essas coisas todas, é para tentar reduzir os conflitos. Imagina dentro de uma empresa, todo mundo trabalhando junto, um dependendo do outro, e cada um pensando de um jeito, cada um tem uma cabeça de um jeito, sabe? Então, por isso é que tem tanto conflito nas empresas. Sabe? Tem que ter muito conflito emocional, professor. Sim. Por isso que tem tanto conflito. E, às vezes, quando uma empresa tem excesso de conflitos internos, às vezes a culpa é da própria liderança, que não está sabendo trabalhar isso. Ele não entendeu esse aspecto ainda, esses conceitos de endomarketing, desses conceitos modernos hoje de recursos humanos que a gente vê, que uma pessoa hoje estudada, bem preparada para lidar com recursos humanos, para lidar com a equipe, ela sabe trabalhar isso internamente, trabalhar a cabeça das pessoas para eles se entenderem. E não é que vai zerar o conflito, não é que vai acabar, mas vai reduzir. Vai reduzir bem, sabe? Vai criar um clima de trabalho melhor. Mas, gente, não é uma missão fácil realmente, não. Trabalhar numa empresa com um grupo de pessoas, cada um pensando de uma forma, né, e um dependendo do outro. Trabalho, tudo uma engrenagem. Tudo uma engrenagem. O trabalho de um depende do outro, o lado da frente depende desse aqui, o lado da frente depende dali. E se a coisa não funciona como uma engrenagem, não vai para frente. E os externos são os clientes, né? As pessoas que compram. As pessoas que compram da organização. Você vai no supermercado, como está dando exemplo aí, fazer uma compra, tal. Agora, todos os clientes são importantes dentro ou fora de uma corporação, independente se ele é interno ou externo. Por isso, cabe à empresa tratá-lo da melhor forma possível e criar métodos de qualidade que façam com que o mesmo esteja por dentro das atividades empresariais, seja na compra de produto ou prestação de serviço. Mas o que é o mais importante de tudo aqui, que a gente precisa entender? Para uma empresa atender bem o seu cliente externo, o cliente interno tem que estar sendo bem atendido, tem que estar feliz, tem que estar num clima de trabalho saudável, ele tem que estar, ele não pode estar com aquela, que eu falei lá no início, lá da síndrome do fantástico, o cara que acorda domingo à noite, ele já fica em depressão, que no outro dia vai ter que ir para o martírio dele de novo, aí o cara sai, vai todo mal-humorado do trabalho, porque chega lá no trabalho, é aquele clima de trabalho horroroso. É a pressão da gerência, os colegas de trabalho que não se entendem. Em vez de um estar ajudando o outro, cada um querendo puxar o tapete do outro. Sabe? E isso, gente, infelizmente, a gente vê por aí afora, e é muito que a gente vê. São poucas as empresas hoje que sabem trabalhar isso muito bem internamente, para reduzir a competição. Tem que haver uma certa competição interna, uma competição saudável, né? Não é um querendo puxar o tapete do outro, um querer mostrar os podres do outro, os defeitos do outro, para se sobressair às custas de denegrir a imagem dos outros. E se a alta gerência não souber trabalhar isso, gente, infelizmente, o que acontece é isso, vira uma competição insalubre, vira um clima de trabalho péssimo, e aí que um cliente interno não atende o outro, ou atende mal o outro, e o trabalho de ninguém vai para frente. Quem que sofre mais com isso? E o problema maior, quem sofre mais é o cliente externo. Por isso que, às vezes, a gente chega e é mal atendido nas organizações aí hoje, né? E é péssimo. Eu acho, assim, o fim do mundo, eu acho muito ruim. Eu chegar numa empresa, estou lá gastando meu dinheiro,
Eu deixei de comprar numa outra empresa para ir lá numa determinada empresa, prestigiá-la, comprar dela. Ela chegou, eu sou mal atendido. Sabe, eu não volto mais, eu sou chato nesse ponto. Eu acho que eu, pelo menos, sou uma pessoa que eu gosto muito de atender bem os outros. Na empresa que eu trabalho lá, eu reconheço a importância do cliente. Então, se um dia você tiver a oportunidade de ser cliente da minha empresa, você vai ver o quanto eu vou fazer o possível e o impossível para te atender bem, com toda a dignidade, com todo o respeito que você merece. Então, eu presto esse serviço para os outros, não vou aceitar ser mal atendido de forma alguma. Quando eu chego numa empresa, eu quero ser bem atendido, é o mínimo. É o mínimo, né, que a gente precisa. E aí, quando o cliente interno não atende bem os outros clientes internos, quem sofre é o cliente externo. Né? Então, gente, para isso é que as empresas trabalham, esse marketing interno, o endomarketing. Então, existe aí uma série de ferramentas, olha lá. O endomarketing, então, é o quê? A utilização de modernas ferramentas de marketing, porém dirigidas ao público interno das organizações. Logo, podemos afirmar que o endomarketing busca a motivação dos funcionários através das informações frequentes e transparentes e da integração das pessoas. Gente, as empresas modernas hoje, elas já entenderam um conceito que o marketing interno talvez seja mais importante do que o marketing externo, sabe? E um dos maiores erros de muitas empresas por aí afora, onde muita empresa peca, é que elas ficam preocupadas demais em investir no marketing externo, que não é barato, né? E gastam rios de dinheiro com outdoor, com buzzdoor, com propaganda nisso, propaganda naquilo, propaganda em televisão, propaganda em rádio, mídias sociais, fica se autopromovendo, gastam dinheirada danada com esse marketing externo. Quando o cliente vai até a empresa, chega lá e é mal atendido. O que adiantou? Sabe, muita empresa ainda não entendeu isso ainda. As empresas modernas, bacanas hoje, elas já entenderam. Mais importante do que o marketing externo é o marketing interno. Esse marketing interno, em primeiro lugar, acaba tudo afetando, né, professor? Porque se o serviço interno não está sendo bem feito, não está tendo uma boa gestão, não está tendo uma boa comunicação, um bom convívio, se as pessoas não estão trabalhando bem, elas automaticamente não vão prestar um bom serviço. Né? Eu acho que é até um defeito do ser humano. Né? E não adianta, Tiago, não adianta você, o patrão, o diretor, quem quer que seja, chegar e dar ordem para o funcionário para atender bem o cliente. Sabe, igual eu já vi empresas por aí afora, o cara chega lá, faz a reunião, solta os cachorros em todo mundo e fala, a partir de amanhã eu quero todo mundo aqui de cara boa, atendendo o cliente bem. Gente, isso não adianta. A pessoa, para atender bem o outro, ela tem que estar feliz em primeiro lugar. Não adianta você pressionar ela, querer pressionar a pessoa a atender bem o cliente. Num primeiro momento até funciona. Num primeiro momento ali, ela tomou um sabão, ela vai ficar lá de carinha boa, lá atendendo, daqui a pouco acaba. Daqui a pouco a máscara cai, daqui a pouco ela mostra que ela não está nem um pouquinho satisfeita com aquela empresa lá, vai continuar atendendo mal o cliente. E é a pior coisa que tem. Porque, olha só, um cliente bem atendido, isso, gente, é provado, tá? Existem pesquisas de marketing aí que comprovam. Um cliente bem atendido, ele fala para 2, 3 pessoas que ele gostou da empresa, que ele foi bem atendido. O cliente mal atendido, ele fala para de 20 a 30 pessoas. Ele sai falando, disparando metralhadora para todo lado. Ele fala para quem aparecer na frente, ele fala que ele foi mal atendido naquela empresa. E hoje, gente, principalmente com as redes sociais. Né? Pensa no seu comportamento. Pensa no seu comportamento. Você, quando chega num lugar é bem atendido, você não sai lá muito nas redes sociais falando bem, elogiando. Pode até, de repente, colocar algum elogio, é pouco. Agora, se você fica muito insatisfeito com uma empresa, gente, a maioria das pessoas, a primeira coisa, vai nessas redes sociais aí e detona. Sabe? E isso tem um efeito multiplicador. Se eu chego hoje lá no meu Facebook e posto um negócio lá, gente, eu tenho lá quase, já está indo para 5 mil pessoas me seguindo lá.
No Instagram, mais uma tonelada. No LinkedIn, mais um monte de gente. Eu faço uma postagem ali nessas redes sociais, né? Todo mundo, é questão de segundos. Eu espalho para todo mundo ali o que está acontecendo, o que a empresa fez comigo, e aquilo ali vai se espalhando, vai tendo um efeito multiplicador ainda. Né? Tem esses reclame aqui. Gente, hoje, o público hoje também, mas principalmente o público mais jovem, eles estão acompanhando essa evolução também. Eu conheço um monte de gente aí, ó, que não compra nada de uma empresa, não faz nenhum tipo de negócio com uma empresa, sem antes ir lá nessas redes sociais para ver o que estão falando da empresa. Vai lá no Facebook da empresa, vai no Instagram da empresa, vai no Reclame Aqui e outros sites todos aí que tem aí de reclamação do consumidor, futuca tudo quanto há coisa sobre a vida da empresa, para depois falar, não, agora, então, realmente eu vi que a empresa é uma empresa boa. E na menor coisa que ela vê, lá, alguém falando mal da empresa, ela já deixa de fazer negócio com aquela empresa lá. Isso também é a tendência, é o marketing digital, o que isso está fazendo com a nossa vida. E hoje você fica com isso na palma da sua mão, né? Todo mundo, eu conheço gente, qualquer coisa que você fala com ele de uma empresa, vai lá correr na hora, lá, dá uma pesquisada. Eu falei, tá falando mal da empresa aqui, tá falando isso, tá falando aquilo. Então, tem, gente, um empresário que ainda não entendeu isso ainda, gente, pelo amor de Deus, é uma coisa muito clara. Então, as empresas hoje, elas estão se preocupando demais. Elas investem no marketing externo, sim, mas elas estão investindo muito mais no marketing interno. E eu mesmo, gente, eu dei aula de marketing muitos anos. Dei aula de marketing muitos anos na minha vida. Sempre trabalhei também com marketing. Então, já aconteceu de pessoas me chamarem para eu ir lá na empresa do cara dar uma consultoria em marketing. E as pessoas, elas entendem errado o conceito do marketing. Elas acham que o marketing é simplesmente chegar lá e começar a divulgar a empresa. Mas eu entendo o marketing de uma forma diferente, porque eu estudei marketing, eu estudei a teoria do marketing. O marketing, na verdade, ele não é simplesmente divulgar a empresa. Isso aí é publicidade. O marketing é, antes de mais nada, entender a necessidade do consumidor e criar uma solução que venha a atender a necessidade do consumidor. Então, você tem que entender se o seu produto, se o seu serviço está atendendo a necessidade do consumidor. E aí vem o marketing de serviço, é o cliente chegar e ser bem atendido. Então, esse é o melhor marketing, esse boca a boca positivo, que isso vai surgindo, quando o cliente é bem atendido, fala para um, vai bem atendido, fala para outro, vai surgindo um boca a boca positivo, isso tem muito mais poder do que o marketing externo. As pessoas confundem publicidade com marketing, sim. Então, gente, olha só, uma coisa interessante. Cada vez mais também esses empresários grandes aí, essas empresas bacanas, elas estão descobrindo uma coisa. Que o marketing externo, ele tem pouca credibilidade. Menos credibilidade com relação do que o marketing interno. Sabe por quê? Eu, por exemplo, se eu for fazer uma propaganda para a sua empresa, você me contratou, né? Como consultor de marketing, nós vamos fazer uma campanha publicitária. Eu vou bolar um outdoor falando mal da sua empresa? Você vai colocar um outdoor falando mal da sua empresa? Jamais. Né? Todo mundo vai fazer uma propaganda da sua empresa, é lógico que ele vai fazer a propaganda falando bem da empresa. Então, tem pouca credibilidade. Agora, um cliente por aí, andando por aí, falando bem da empresa, ele não ganha para falar bem da empresa. Se a pessoa está na rua por aí afora falando bem lá da empresa tal, porque a empresa, ele está satisfeito com a empresa realmente deve ser boa. Não é? Você, às vezes, pode ver propagandas e mais propagandas por aí de uma determinada empresa, você olha, fica assim, mas aí você pergunta para um amigo seu, para uma amiga sua, eu estou pensando em contratar aquela empresa, eu acho que ela vai ser uma boa solução lá para o meu problema. Aí a pessoa fala para você, não, realmente essa empresa é boa demais. Pode contratar que ela é boa sim. Acabou. Você vai lá na hora, lá, ué. Sem sombra de dúvida. O que o seu amigo tá te recomendando? Está falando tão bem que a empresa, que ele faz negócio com a empresa e está feliz lá, ele não ganha nada da empresa, para falar bem. Então tem muito mais credibilidade. Sabe? E ao passo também que se seu amigo falar assim, não vai nessa empresa não, pelo amor de Deus.
procura qualquer outra empresa, menos essa aí que você está pensando em fazer negócio com ela. Eu, uma vez, já fui cliente dessa empresa, me arrependi, nunca mais... Acabou também, queimou o filme. Você nunca mais na vida faz negócio com qualquer empresa, por causa da opinião de um amigo seu. Então, esse boca a boca, né, esse marketing de boca a boca, ele tem muito mais credibilidade do que o marketing externo. E para a sua empresa ter um boca a boca positivo, ter um marketing de boca a boca positivo, essa questão do cliente interno é fundamental. Os funcionários têm que estar felizes. Eles têm que estar num clima de trabalho legal, trabalhando em equipe, motivados, com uma liderança que cuida bem desse clima de trabalho, que, né, usa as ferramentas adequadas, faz pesquisas de clima, né? A gente vê isso em recursos humanos, todas essas ferramentas que vocês passaram ao longo do curso de vocês, né? Que no nosso aqui a gente não fala determinados assuntos, não tem no nosso programa, mas vocês viram avaliação de desempenho, né? Empresas que sabem fazer uma avaliação de desempenho bem feita, isso motiva o funcionário. Eu tenho uma outra turma de desenvolvimento em comportamento organizacional. Eu estava contando para eles um exemplo que eu vi uma vez que é verídico sobre avaliação de desempenho. Uma empresa aí, lógico, eu não vou citar nomes, é claro, eu fui chamado lá para prestar um serviço, depois eu fui saber lá internamente, lá, tá todo mundo de cara feia lá dentro trabalhando, todo mundo reclamando, todo mundo chateado com a empresa. Aí tinha um conhecido meu lá, eu fui tentar identificar o porquê, né? Que estava havendo aquele descontentamento. Descobriu o que era a avaliação de desempenho que eles tinham feito lá. O dono dessa empresa, ele não é dessa área de administração e de RH, ele é engenheiro e tal. E o cara um dia viu em algum lugar que tinha que fazer avaliação de desempenho dos funcionários. Aí eu não sei se ele viu em algum site, alguma coisa, não sei se alguém falou para ele. Eu sei que ele bolou uma avaliação de desempenho da cabeça dele. E aí ele mesmo resolveu avaliar os funcionários. E aí ele mesmo, no final do ano, chamou o funcionário por funcionário na sala dele. A avaliação de desempenho do cara foi o seguinte: ele esculhambou os funcionários, tudo, mostrou os defeitos dos funcionários, tudo para a pessoa. Em momento algum ressaltou os pontos positivos da pessoa, só falou os defeitos da pessoa, o que ela fez de errado ao longo do ano, onde ela precisa corrigir, e depois deu uma nota, que ele mesmo que inventou aquela nota. A maior nota, de 0 a 10, a maior nota lá foi 6, acho que foi 7. Um cara só lá ganhou um 7, o resto foi 4, 5. E nota que ele deu da cabeça dele. Ou seja, o cara acabou com o clima de trabalho, acabou com aquele funcionário que trabalhou. E eu conhecia gente que trabalhava lá, que eu sei que são excelentes funcionários. E aí o camarada tinha dado sangue lá o ano inteiro na empresa, trabalhou o ano inteiro na empresa, achando que ia chegar no final do ano, de repente, quem sabe, sobrar lá um 14º, algum reconhecimento, alguma coisinha qualquer. Não, o cara foi avaliado com a nota 4. Tá bom, sua nota aí, 4. Mas acabou com todo mundo dentro da empresa. Sabe, então, gente, isso que eu estou falando. Ele fez o Tiago, ele fez exatamente o inverso de tudo. Né? A gente, quando estuda avaliação de desempenho, você estuda como é que isso é feito, né? Tem a metodologia correta de você fazer. Então, quando é bem feito, vocês estudaram, você sabe que isso motiva a pessoa, né? A pessoa tem um feedback bacana do trabalho dela, a empresa vai ressaltar para ela os pontos que ela precisa melhorar e tal, mas também ressalta o que ela fez de bom, né? Existe avaliação 360 graus, toda uma metodologia por trás para você fazer uma avaliação de desempenho. E outra, aí depois tem treinamento e desenvolvimento, né? Então, nós estamos falando de endomarketing, gente. Treinamento e desenvolvimento também é fundamental para a motivação das pessoas. Agora, eu também já vi empresas por aí que o camarada, eu tive lá e tal, para conversar com ele sobre uma consultoria, para no meio da conversa, você tem feito, você pratica treinamento e desenvolvimento aqui? Ah, sim. Como é que é feito? Ah, não, a cada 3 meses aí eu reúno o grupo aqui e faço uma palestra para eles. Aí o cara, né, ele acha que 3 em 3 meses aí, sei lá, 4 em 4 meses, ele reuniu o grupo lá e fazer uma palestrinha lá que está fazendo treinamento e desenvolvimento.
né? E treinamento e desenvolvimento é uma coisa muito mais profunda do que isso. Não é simplesmente reunir o grupo de vez em quando e fazer uma palestrinha para eles, não. Então, gente, todas essas áreas que a gente vê do RH, que vocês viram, né? Avaliação, desempenho, treinamento, desenvolvimento, isso tudo tem uma grande relação com essa questão do endomarketing, que, se for bem feito, vai motivar, vai criar um clima de trabalho saudável, bacana, e, se for mal feito, vai dar um efeito completamente diferente do que deveria ser o efeito desse esforço todo que você está fazendo. Não é? Então, olha lá, gente, aqui tem umas coisas para a gente refletir, esses próximos slides aqui, que eu acho interessante a gente tirar proveito dessas reflexões. Em primeiro lugar, olha aqui, ó, definir estratégias de marketing para dentro da empresa é o mesmo que traçar planos para conquistar mercado. Mesmo jeito que as empresas criam um planejamento estratégico para conquistar mercado, ela tem que traçar um planejamento interno ali também para conquistar realmente as pessoas. As pessoas têm que estar ali comprometidas com o trabalho, né, voltadas realmente, comprometidas com o resultado da empresa. Então, ele busca, de uma certa forma, 3 coisas, o marketing interno. Um objetivo geral, manter os funcionários motivados, conscientes sobre os clientes e bem orientados. Tem um objetivo estratégico, criar entre os funcionários um ambiente interno propício para o atendimento dos clientes. Como é que você vai atender bem o seu cliente se você internamente não está feliz com a sua empresa, gente? Não tem jeito. Né? Nós falamos lá nos primeiros slides, o cara lá, o Brian Scher, do livro O que os ricos sabem não contam, ele falou, não existe um diferencial competitivo maior para uma empresa do que uma equipe de pessoas bem treinadas, felizes e motivadas trabalhando. É o maior diferencial competitivo que uma empresa pode ter. E tem um objetivo tático de vender campanhas de serviços e esforços de marketing aos próprios funcionários da empresa. Os funcionários da empresa, eles são o primeiro mercado da empresa. Então, gente, às vezes eu falo mal de coisas que eu já vi de errado por aí afora, que empresas praticam, mas às vezes também eu vejo coisa boa, né? Conheci uma empresa que ela, antes dela lançar qualquer coisa no mercado, antes dela lançar qualquer campanha, antes dela lançar um produto qualquer, ela primeiro ela mostrava aquilo internamente. Se o público interno, se os clientes comprassem a ideia, aquilo ia para frente. Porque quando os próprios funcionários não apostam naquele produto, não apostam naquela campanha, não apostam naquele serviço, imagina, os próprios funcionários da empresa não veem com bons olhos aquela estratégia que a empresa está adotando, como é que isso vai dar certo lá fora? Como é que o público externo vai comprar a ideia, se nem o público interno não comprou? Então, antes de você sair lançando qualquer coisa, criando campanhas, lançando produtos, lançando serviço, faça um teste internamente para ver o que o pessoal vai achar. O pessoal comprar a ideia, apostar naquilo, então tem um grande potencial para aquilo dar certo lá fora. Não é? O Diego falou ali, avaliação de desempenho é exatamente para isso, é para motivar, exatamente, né? Então, aqui eu não vou perder muito tempo falando de avaliação de desempenho, porque vocês têm a matéria que vocês viram, avaliação de desempenho, mas é fundamental, importantíssimo. Hoje, para mim, tem 2 áreas de recursos humanos, gente, que é assim, a empresa tem que investir nisso, tem que pensar e tem que procurar fazer bem feito. Avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento. Sabe? São áreas, assim, muito fundamentais. Gente, ó, e até uma dica para vocês que estão se formando, né? Vocês que estão se formando aí, gente, eu conheço muita empresa por aí afora. Eu já estou 20 anos aí nesse mercado aqui, só aqui no Rio de Janeiro, 20 anos trabalhando. Já conheci empresa de tudo quanto é jeito, sem se imaginar. Gente, pouquíssimas empresas hoje fazem uma avaliação de desempenho bem feita. Poucas empresas hoje
tenha uma política de treinamento e desenvolvimento bem feita, bem estruturada, dentro dessas práticas modernas que vocês viram no curso de vocês. Sabe, tem muita empresa por aí, você pergunta, se você for conversar com o empresário e falar, vocês fazem treinamento, desenvolvimento? Faz. Faz avaliação de desempenho? Faz. Vai ver como é que estão fazendo. Estão fazendo errado. Não como deveria. Empresas que estão fazendo a coisa correta são poucas. Então, gente, isso é uma oportunidade de trabalho para vocês montarem uma empresa de consultoria para vocês. Estudem empreendedorismo também, como abrir um negócio, como estruturar um pequeno negócio. Porque o problema, eu acho que eu já falei com muitos de vocês em matérias passadas, né? Muita gente, o erro maior de muita gente passa a vida inteira trabalhando para os outros e não abrem um negócio para si, não vão por esse lado, porque acham que para abrir um negócio tem que ter 500 mil reais. Tem que ter 300, 500 mil. Aí fica esperando uma oportunidade, uma hora, sei lá, acontecer alguma coisa, ganhar na loteria, alguma coisa qualquer, para poder pegar 500 mil para abrir uma empresa. E, na verdade, não é bem assim. Uma vez eu conversei com esses alunos aí que já estudaram comigo, uma vez eu parei uma aula lá, ficar um tempão sobre isso lá. Né? Sobre um pequeno negócio, para você abrir uma empresa de consultoria, para você prestar consultoria, para começar você não precisa nem alugar espaço. Esse tipo de empresa, você abre e registra na sua própria casa. Porque você vai prestar serviço lá nas empresas. Você não vai ter cliente lá visitando a sua empresa. Ao contrário, você que vai até as empresas oferecer o seu trabalho. Você que vai até os clientes oferecer o seu trabalho. E se uma empresa resolver te contratar para uma consultoria, você vai lá na empresa prestar consultoria lá. Então, você nem precisa alugar sala. Sabe? Se a coisa evoluir e você quiser, pode, então, abrir um escritóriozinho. Uma salinha comercial pequena, com uma mesa, um escritório. Isso, gente, não precisa de 500 mil reais. Sabe? Você vai registrar um negócio. Para registrar um negócio, aí você vai gastar aí de 1.500 a 2.000 reais, sei lá, tem que fazer um orçamentozinho. É 2.000 reais, você abre, registra, tira o CNPJ. Você pode começar, gente, nem precisa nem pagar isso. Você tira um MEI, abre um MEI para você, não paga nada. Você vai pagar 60 reais por mês para você ter um MEI. O MEI é o quê? Um CNPJ, é uma empresa. Microempreendedor individual. Você pode emitir nota fiscal, você já é uma empresa. Você, quando abre um MEI para você tem a empresa. Se você chegar numa empresa, arruma um nomezinho bacana, tal, manda fazer um material legal para divulgar a sua empresa, chega numa empresa aí oferecendo seu trabalho, se o cara gostar e falar, opa, estou precisando mesmo de alguém para fazer avaliação de desempenho aqui, para me ajudar a montar uma política de avaliação de desempenho, quanto é que você cobra? É tanto. Tá, você pode emitir nota fiscal? Posso. Você pode emitir nota fiscal. É como se fosse uma empresa real mesmo. E se a coisa evoluir, você depois analisa. Se você transforma aquilo para uma pequena empresa, ou microempresa, sei lá o quê, mas o MEI já é suficiente para começar a vida. Sabe? E você pode, de repente, tentar fazer algum tipo de trabalho paralelo a um ou outro trabalho que você faça. Suas horas de folga, você tenta arrumar uma empresa para fazer uma consultoria. Você pode prestar uma consultoria em home office da própria casa sua. Se alguma empresa quiser, você pode ir lá, faz uma avaliação do que o cara tem hoje lá. Por exemplo, vamos supor que você esteja... o cara esteja querendo te contratar para você fazer elaborar um planejamento de um treinamento e desenvolvimento para aquela empresa. Você pode fazer toda essa elaboração do planejamento lá na sua casa mesmo. Depois você vai lá e apresenta para o cara. Sabe? Então, gente, existe uma série de coisas que você, dentro dessa sua área, quem está se formando em recursos humanos aí, eu gosto sempre de falar, gente, me desculpa, mas é porque toda semana tem uma aluna reclamando comigo, sabe, assim, triste, professor, estou preocupada, emprego está difícil, eu estou vendo por aí tanto desemprego, essa crise, e essas tecnologias também estão chegando, vai tomando lugar da gente, realmente não está fácil mesmo, não.
né? Mas você não pode também ficar esperando também eternamente alguém bater na sua porta para te contratar com salário decente. Não, gente, estuda uma maneira de você conseguir ganhar dinheiro de outras formas, sabe? Até que a coisa dê uma melhorada, sei lá, né? Daqui a passar essa pandemia realmente, o ano que vem, se isso, né, realmente arrumar a vacina, melhorar, quem sabe lá para 2022, quem sabe de repente as coisas começam de novo a melhorar, né? Esse ano a gente estava com uma previsão da coisa dar uma melhorada. Veio essa pandemia, pô, avacalhou, jogou areia no chope de todo mundo. É triste, né? Mas voltando para o nosso assunto lá do endomarketing, vamos lá. Ó, aqui o autor está falando, ó, cada vez mais se torna estratégico para empresas criar um ambiente inovador. Marketing interno pode usar ferramentas como empowerment, que é você dar mais empoderamento. Empowerment é o termo do inglês, você já deve ter visto, né? É o empoderamento dos funcionários. Você dá mais capacidade dos funcionários tomar mais decisões sozinho, delegar mais funções a ele, delegar mais poderes a ele. As empresas modernas hoje já, né, entenderam esse conceito. Olha lá, o funcionário é o consumidor do emprego, e o emprego é o produto. E, como tal, pode ser trabalhado com as mesmas ferramentas do marketing do consumidor. Pesquisas, engenharia de produção, cargos e salários. Olha que texto bacana aqui, ó. Da mesma forma, gente, olha aqui, ó, presta atenção. Uma empresa, quando ela quer conquistar mercado, ela não faz a pesquisa externa, não vai lá pesquisar consumidor. Essas empresas modernas aí hoje vivem fazendo pesquisa com o consumidor. O que é que o consumidor está achando do meu produto? O que é que o consumidor acha que eu posso melhorar no meu produto? Né? O que é que o meu consumidor acha do produto do concorrente? Da mesma forma, o empresário ele tem que fazer uma pesquisa interna também. O que é que você, como funcionário, acha da minha empresa? O que é que você acha que a minha empresa poderia melhorar? Como que a gente poderia trabalhar melhor aqui o clima organizacional? Como você poderia ser um funcionário mais feliz aqui dentro da minha empresa? O funcionário, o empresário moderno hoje, ele está preocupado com isso. Vocês não viram lá no vídeo do Valdez? Lá nas primeiras aulas, aquele vídeo do Valdez, ele não ficou encantado de ver um diretor falar? Valdez, eu estou preocupado com o sonho individual de cada funcionário da minha empresa. Eu quero ajudar o funcionário a realizar seu sonho. Porque se a minha empresa ajudar o funcionário a realizar o sonho dele, o funcionário vai lutar para a nossa empresa realizar o nosso sonho. Então, da mesma forma que você faz a pesquisa externa, tem que fazer uma pesquisa de clima interno. Olha outra coisa aqui, ó, que o cara está falando, ó. Não tem engenharia de produção onde, quando você está lançando um produto, a empresa está lançando um produto, ela não faz toda uma engenharia daquele produto, tem design para pensar na embalagem do produto, aquela coisa toda. Dentro da empresa também tem uma política de cargos e salários. Não é? Eu já vi empresas por aí afora, gente, que cargos e salários lá dentro é uma baderna. Sabe? Pessoas exercendo o mesmo cargo, fazendo a mesma função, uma ganhando 1.500, outra ganhando 3.000. Isso eu já vi. Sabe? Então, a empresa tem que ter uma política interna de cargos e salários, uma política de remuneração. É uma outra coisa também que você, como consultor, pode fazer. Não é? Essa consultoria que eu fico falando para vocês, você pode fazer treinamento, consultoria em avaliação de desempenho, treinamento de desenvolvimento, cargos e salários, política de remuneração, recrutamento e seleção. Quantas empresas aí recrutam e contratam funcionários, selecionam funcionários da forma errada, porque não sabem as técnicas? Você está nisso aí, ué. O que você mais viu ao longo do curso de vocês aí foi essas coisas que eu estou falando. Recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento. Tem capacidade para chegar numa empresa dessa aí e fazer um planejamento para a pessoa, para ela corrigir a forma, a metodologia que ela usa para fazer determinado procedimento interno. Né? Olha lá o que mais, ó. Comunicação e promoções. A empresa não comunica, não é? Não faz o marketing externo dela.
E internamente, a questão do reconhecimento interno, quando um funcionário se destaca, a empresa saber reconhecer isso, como dar esse reconhecimento. Gente, uma das coisas, a gente vai ver, acho que no próximo slide aqui, daqui a pouco, um desses slides para frente, uma das coisas que são mais valorizadas por funcionários de empresas. Foi pesquisas que foram feitas. Pesquisas que eu já vi, resultado por aí afora, fizeram pesquisa para entender o que você espera da sua empresa, o que você quer da sua empresa. Gente, 80% das pessoas falaram, eu quero reconhecimento. Que as empresas de hoje não estão aí, não tem nem um pouquinho preocupado com reconhecer o seu funcionário. Né, gente? Isso. Olha aqui que bacana esse texto aqui, ó. Endomarketing e diretriz organizacional. O planejamento das ações de endomarketing devem ser ligados à visão, à missão, valores da empresa, que são representados pelo comportamento da liderança. Caso contrário, as ações não serão entendidas como autênticas. Eu não sei quem já viu alguma matéria comigo. Em algum momento eu devo ter citado, eu gosto de falar isso de novo. Porque você tem que sair do seu curso com esse troço na cabeça. De trabalhar a missão, a visão e os valores da empresa. Gente, é fundamental. E muito empresário por aí ainda não entendeu nada disso, não. O cara cria a missão, a visão e os valores da empresa, bota aquilo lá no site, bota aquilo no papel, lá no planejamento estratégico, bota aquilo numa gaveta e esquece disso. Gente, isso aí eu falo para todo mundo, eu falo em empresas, que às vezes eu chego para dar uma consultoria, alguma coisa e tal. Uma das principais coisas que eu procuro perceber, os funcionários da empresa sabem que a empresa tem a missão, a visão, os valores, conhecem. Você pergunta para o funcionário, qual a missão dessa empresa que você trabalha? Ninguém sabe. Sabe? Pouquíssimos. Tem alguns que sabem mais ou menos. Ninguém sabe aquilo não está entranhado na pessoa. Nem a missão, nem a visão, nem o valor. Aí você percebe que o empresário fez isso. Ele criou a missão, a visão, os valores, botou no site, esqueceu daquilo. Aí eu falo para todo mundo, gente, ó, o fato da empresa criar missão, visão, valores e botar lá no site e esquecer daquilo, isso não ajuda em nada. Não ajuda em nada. É a mesma coisa que não ter. Isso não ajuda em nada. O que ajuda é como a empresa adota isso internamente, como ela trabalha isso internamente. Sabe? Então, eu gosto de dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu usava lá com a equipe que eu tinha lá na empresa que eu trabalhei lá em Copacabana. Eu tinha uma equipe grande. Toda reunião nossa começava, eu ia pegar lá um ponto qualquer lá da diretriz organizacional da empresa para trabalhar. Numa reunião, a gente pegava a missão para falar. Numa outra reunião, eu pegava a visão. Numa outra reunião, eu trabalhava alguns valores. A empresa tinha lá 6 valores. Eu pegava 2 valores para trabalhar. E aquilo eu ia fazendo com que aquilo se entranhasse dentro da pessoa. A pessoa tem que entender que a visão, por exemplo, ela mostra onde a empresa quer chegar. Como a empresa quer ser vista. Então, o funcionário tem que estar comprometido. O que ele está fazendo ali para ajudar a empresa a atingir a sua visão? O que a pessoa está fazendo para ajudar a empresa a concretizar a sua missão? Né? Que a missão está ligada ao presente, a visão está ligada ao futuro. A missão é o que a empresa faz hoje. Para quem? O que ela fabrica, o que ela vende, o que ela produz e para quem? Isso é a missão. E a visão é onde a empresa quer chegar e como. Como ela quer ser vista amanhã. Ser reconhecida como a líder do mercado pela qualidade de seus produtos. Isso é a missão. Ela quer ser vista como uma líder de mercado. Então, o que os funcionários hoje estão fazendo para que a empresa chegue lá nessa visão que ela tem? Então, isso tem que ser trabalhado. E isso, quando você, né, traz o funcionário para dentro disso, isso motiva as pessoas. As pessoas sabem, elas sabem o porquê que elas estão trabalhando. Elas sabem o porquê que elas acordam cedo, vão para a empresa, para ajudar a empresa amanhã
ser reconhecida como uma líder de mercado. Eu fazia um exercício com a turma de vez em quando, com a minha turma de vez em quando lá na empresa. Quero que vocês façam uma pequena redação para mim. O que eu tenho feito para ajudar a empresa a concretizar a sua visão? Sabe? Aí você via que tinha uns que fazia só redaçãozinha bonita lá, colocava um monte de coisa que ela estava fazendo, e tinha outros que ficava lá, não tinha nada para escrever. Que, na verdade, passou um ano, ela não se comprometeu com nada para ajudar a empresa a concretizar o seu sonho. E aquilo depois eu conversava com essas pessoas, aí eu tinha uma conversa individual. O próprio funcionário me procurava para falar, não, Mineiro, realmente, esse ano foi difícil para mim, eu tive meus problemas, eu estou deixando a desejar, mas nesse próximo ano eu prometo que eu vou me comprometer e que eu vou contribuir. Então, isso está motivando a pessoa. Um conceitozinho, gente, que é, sabe, sim, missão, visão, valores. Mas quando bem trabalhado, o negócio é a forma como você trabalha. Quando é bem trabalhado, traz um benefício muito grande para a empresa. Sabe, isso tudo é usado dentro do endomarketing. Né? Olha lá o que mais. O marketing interno como ferramenta para desenvolver uma cultura de qualidade. Impacta na reputação da empresa que é construída em cada ponto de contato. Como desenvolver essa cultura de qualidade? Ó, o texto está falando, gente, primeiro, treinar o funcionário para buscar a perfeição, fazer o certo da primeira vez. Né? O que a gente mais vê na empresa aí os funcionários o tempo todo refazendo trabalho, gente. Né? O RH tem que buscar ferramentas para treinar as pessoas no que elas fazem ali, para que faça correto da primeira vez, para evitar retrabalho. Recompensar por desempenho perfeito. Como eu falei ali, gente, reconhecer, recompensar aqueles que estão fazendo um bom trabalho, que estão trabalhando, trazendo retorno para a empresa. Buscar o aprimoramento contínuo, incentivar o empowerment dos funcionários, o empoderamento. Sabe, gente, falando aqui, ó, pegando o gancho, quando eu falei buscar o aprimoramento contínuo, né? E mais cedo a gente estava falando de treinamento e desenvolvimento. Então, o Tiago sabe muito bem aí, ó. Tiago, Janildo, o pessoal que está se formando aí. O que as empresas hoje deveriam estar preocupadas? E muitas não estão. Sabe, que isso é até mais um assunto também para vocês abordarem se por acaso forem fazer qualquer tipo de consultoria para a empresa. Um conceito moderníssimo que eu gosto demais, de treinamento e desenvolvimento, que é a própria, quando você estuda treinamento e desenvolvimento, você estuda que existe uma diferença, treinamento e desenvolvimento, não é? O treinamento é você treinar o seu funcionário, a empresa treinar o funcionário nas competências que ele precisa para desempenhar o seu papel. O treinamento ele está mais relacionado ao curto prazo, né? Treinar o funcionário nas habilidades que ele precisa, nas competências que ele precisa, para ele desempenhar seu papel. E desenvolvimento é um conceito mais além, não é? Desenvolver. Aí eu acho, sabe, o desenvolvimento ele está ligado mais à questão do ser humano, desenvolver a pessoa, desenvolver o lado pessoal daquele funcionário ali. Porque e é mais a longo prazo, né? Médio e longo prazo. Então, o treinamento está mais ligado ao curto prazo, a treinar as habilidades e as competências da pessoa, e o desenvolvimento a médio e longo prazo, para você desenvolver a pessoa como profissional e como pessoa. Então, existem os conceitos modernos aí de educação corporativa, essas coisas bem legais, que as empresas modernas aí hoje já estão preocupadas com isso. Você, quando contrata um funcionário para a sua empresa, né? Eu conheço muito empresário aí, né? Pouco tempo atrás, aí, conversando com um empresário, conversando com um cara, no meio da conversa ele me soltou uma pérola. Falou, mas meu filho, o meu funcionário, eu me preocupo dele aqui dentro da minha empresa. O que ele faz aqui dentro da minha empresa é de meu interesse, é de minha obrigação. Agora,
O que ele faz fora da empresa não tem nada com isso, não tem nada a ver com a vida da pessoa. E não é, gente. Não é que o empresário tem que ficar lá bisbilhotando, preocupar com a vida da pessoa fora da empresa. Mas eu acho que isso faz parte, sim. Não é preocupado que eu estou falando no sentido é do crescimento pessoal daquela pessoa, daquele profissional. O que essa pessoa, hoje, ela está vindo aqui trabalhar na minha empresa, mas ela é feliz com a vida dela? Ela é feliz na vida familiar dela? Ela é feliz religiosamente? Até quando eu tenho um grupo de pessoas que eu estou cuidando, gente, até a parte espiritual, eu trabalho com essas pessoas. Sabe, quando eu tinha essa equipe que eu trabalhava lá, tinha dia que eu parava para fazer reuniões com a minha equipe, que eu ia conversar sobre religião. Não é dar pitaco na vida religiosa da pessoa, mandar ela mudar de religião, não é isso, não. Para mim não interessa qual religião lá o funcionário segue. Se ele quer seguir lá a religião presbiteriana, se ele estiver feliz com aquilo lá, gente, pronto, isso é que me importa. Eu quero que o meu funcionário esteja feliz. Eu quero ajudá-lo a ser feliz. Né? Se ele vai para a Igreja Católica e está lá feliz com a Igreja Católica, ótimo! Então continue, está indo à missa aos domingos, está feliz, tá, a família, está tudo bem, está ótimo. Isso é que eu quero. Se está indo lá para a igreja evangélica, mas está feliz lá, o pastor fala as coisas, a pessoa se conforta, porque a pessoa precisa estar feliz. E a empresa, ela tem sim obrigação de cuidar da felicidade do funcionário. Como que não? Sabe? Então, a partir do momento em que a empresa contrata um funcionário, gente, ela trouxe uma pessoa para dentro da empresa. Sabe? A gente, hoje, nós passamos maior parte do tempo dentro da empresa do que com a nossa própria família. A empresa, na verdade, é realmente uma segunda família da pessoa. Então, como é que o empresário não está nem um pouquinho preocupado com o que a pessoa faz fora da empresa, com a vida pessoal dela? Não tem nada com a vida pessoal dela. Claro que tem. Claro que tem sim, ué. Tem que preocupar, não é para ficar dando pitaco na vida dela, não, mas se preocupar com a felicidade e ajudar aquela pessoa a buscar a felicidade. Não é o empresário lá do vídeo do Valdez não falou? Eu estou preocupado com o sonho individual de cada um dos meus funcionários. Eu quero ajudar o funcionário a realizar seu sonho. E o primeiro sonho de todo mundo é o quê? Ser feliz na vida. Sabe? Então, gente, isso é importantíssimo, importantíssimo. Sabe? Então, tudo relacionado com essa questão do endomarketing, é você trabalhar isso internamente dentro da sua empresa. Então, olha lá, para a gente já começar a encerrar, porque já começa o último assuntinho, que são as gerações, para a gente poder depois entrar realmente na atividade supervisionada. Olha lá o que fala, o papel das lideranças no marketing interno. Isso tudo que eu acabei de falar com vocês, isso, gente, tem que partir lá da liderança, lá de cima. Isso é uma cultura que tem que estar, isso bem enraizada lá em cima, na cúpula, na alta administração da empresa, e tem que ser passado para baixo. Olha lá, são os líderes que devem ser os exemplos da cultura de qualidade. Deve ser de cima para baixo na hierarquia. O líder tem que ser um exemplo. RH e comunicação corporativa devem atuar como facilitadores e advogados da qualidade da organização. Os treinamentos devem explorar a visão holística, que é a visão como um todo. Né? Não adianta só dar treinamento lá no que a pessoa precisa aprender a manusear a máquina dela, lá, a desenvolver a atividade dela, não. É uma visão holística da organização como um todo. E a pessoa como um ser humano, gente. Sabe? A tecnologia pode auxiliar na liberação de afazeres e tarefas menores para que possa haver mais intercâmbio nas relações interpessoais. Aí, para encerrar, gente, olha lá, o que o público interno, o que deseja o público interno? Gente, isso aí é com base em pesquisas que são feitas constantemente com profissionais do mercado. Aí, o que os profissionais querem? Gente, são coisas fáceis da empresa dar. Não precisa da empresa gastar rios de dinheiro para isso aqui, não. Respeito, gente. É a base de tudo.
respeito pelo trabalho, respeito como ser humano. A empresa, gente, ela tem todo o direito de corrigir o funcionário. Aliás, o direito é até o dever de corrigir. Se o funcionário está fazendo algo, né, indevidamente, não está fazendo como deveria estar fazendo o procedimento lá do trabalho dele, a empresa tem o dever de chamar e corrigir a pessoa. Agora, como é feita essa correção, aí é que é uma coisa completamente diferente. Eu estava falando com essa turma minha de comportamento, de desenvolvimento de comportamento, de um vídeo que eu vi do Mário Sérgio Cortella, em que ele conta uma experiência profissional dele, quando ele foi chamado para ser subsecretário de Educação de São Paulo. E o secretário era quem? Paulo Freire. Ele foi ser subordinado ao Paulo Freire, que é um educador e tal. Então, ele mesmo contava, gente, que felicidade que era para ele trabalhar com o Paulo Freire. Porque o Paulo Freire chamava atenção, corrigia ele. Todo momento que qualquer coisa não saísse como programado, o Paulo Freire falava, Mário Sérgio, vamos lá dentro que eu preciso bater um papo contigo. A gente precisa alinhar o trabalho aqui, a coisa não está legal. Mas o Mário Sérgio ia para aquele papo lá dentro, sabendo que ele ia ser chamado a atenção. Só que ele ia feliz, porque ele sabia que ele ia tomar uma aula. E ia sair de lá da reunião melhor do que ele entrou. E aquela aula era toda dentro de um respeito, gente. Não existia essa de chegar lá e o cara chamar a atenção, esculhambar ele, e falar mal do trabalho dele, e humilhar. Para você corrigir a pessoa, não precisa de humilhar ela. Existem formas e formas de você corrigir o seu funcionário. Forma como você faz é que vai determinar o resultado lá na frente. Então, você pode ir muito bem, você tem o dever de chamar o funcionário. Agora, chama o funcionário para uma conversa franca, transparente, e, em primeiro lugar, dentro do respeito, mostrando para o funcionário aonde ele errou, como ele deveria ter feito, o que a empresa pode fazer para ajudar o funcionário a desempenhar bem o papel dele, tudo dentro do respeito. Quando você faz a coisa dentro do respeito ao próximo, não há problema. Agora, olha lá outras coisas, participação. As pessoas querem participar, fazer parte de algo maior. Vocês lembrem que um dia, lá, quem já fez o curso comigo lá atrás, daquela turma do Diego, da Janilde, da Vanusa lá, da Amanda, lembra que eu falei um dia lá da gestão do sentido? Né? O que é a gestão do sentido? É um conceitozinho básico, fácil da empresa entender, mas poucas empresas sabem fazer isso. E é muito simples. Sabe o que é? Dá um sentido para o trabalho da pessoa. A pessoa tem que entender o sentido do trabalho dela. Sabe o que eu estou falando, gente? Coisa que eu já vi, tá? Amigo meu aí, trabalhando numa empresa, lá, colega meu trabalhando numa empresa, que a empresa contratou o cara, ensinou ele o que ele tinha que fazer, falou, você vai sentar aqui, essa é a sua mesa, aqui é seu computador, você vai chegar às 9 horas da manhã, vai ligar seu computador, você vai fazer essas planilhas, ensinou o cara a fazer as planilhas que ele tinha que fazer, no final do dia você vai fazer um relatório, tinha lá um modelinho de relatório, treinou o cara para fazer aquele relatório, e simplesmente virou e falou, então todo dia você faz essa planilha, faz esse relatório, no final do dia você imprime esse relatório, imprime a planilha com o relatório, bota naquela caixa, bate ponto e vai embora. É esse o seu trabalho. Tá. O cara estava lá na empresa, gente. Eu estou brincando, não. Isso é verdade. Mais de 3 anos que o cara estava lá trabalhando na empresa. Ele falou comigo, falou, gente, até hoje eu não sei para que eu faço aqui esse relatório. Até hoje eu não sei para que eu faço aqui as planilhas. Sabe o que é pior? O que o cara falou? Impressionante. Falou assim, eu não sei nem se tem alguém que realmente vê aqueles relatórios, aquelas planilhas que eu faço, porque ninguém nunca me deu um feedback. Ninguém nunca me deu retorno. Eu não sei nem para que serve. E às vezes, gente, igual eu já vi casos aí, que essas planilhas, esses relatórios, são peças fundamentais para o desenvolvimento do planejamento estratégico da empresa. E o cara, de repente, o trabalho dele é importantíssimo e ele nem sabe. Então, a pessoa, ela passa a não enxergar um sentido. Então, isso aqui é a gestão do sentido. O cara começa a não enxergar um sentido no trabalho dele, não sabe se alguém está vendo aqueles relatórios dele, se alguém está lendo aquelas... Aí ele começa a cair em desmotivação.
O negócio dele é ir lá fazer aquele relatório, aquela má vontade, chega lá, faz o relatório, imprime, bota na caixa, bate o ponto e vai embora, e não sabe nem da importância daquilo. Imagina, gente, numa empresa em que um diretor, o alto diretor da empresa chega para um cara desse e fala para ele assim, ó, fulano, você, por favor, essa época do ano agora, nós estamos definindo o futuro da nossa empresa. Nós estamos agora fechando o planejamento estratégico 2021 da nossa empresa. Você sabia que o seu relatório, sua planilha, ele é a peça fundamental nas nossas reuniões com a presidência para a gente poder concluir e fechar o nosso planejamento estratégico? Você sabia que a nossa reunião de diretoria, ela começa o presidente lendo aquele relatório que você faz. Aquela planilha que você faz, quando você manda lá por e-mail, lá daquele e-mail que a gente pediu para você mandar, aquilo vai lá para a presidência, o presidente coloca aquilo no PowerPoint e o início da nossa reunião começa o presidente passando aquela planilha lá para os diretores. E os diretores vão tomando as decisões, vão discutindo e definindo o futuro da empresa com base nas suas planilhas e com base no seu relatório. Então, olha só a importância do seu relatório, a importância da sua planilha. Eu queria te pedir que você agora se concentre mais do que nunca nessas planilhas, nesse relatório, porque o futuro da empresa depende do seu trabalho. Imagina o camarada, como é que ele vai trabalhar da agora para frente? Ele entendeu a importância, o sentido do trabalho dele. Olha que coisa bacana. Então, essa que é a gestão do sentido. Isso, gente, é endomarketing. Você trabalhar isso internamente, trabalhar a motivação do funcionário, mostrar o funcionário tem que ter tem que enxergar um sentido. Ele tem que entender que ele faz parte de uma coisa maior. Quando a empresa lá na frente conseguiu o resultado que ela queria lá, o camarada se orgulhar, pensar assim, nossa, e eu ajudei, eu participei disso. E ser reconhecido, né? E a empresa também, olha lá, consideração da liberdade de opinião para o funcionário, reconhecimento para o funcionário. Você tem para isso premiações monetárias e não monetárias. Né? Você estuda isso lá no política de remuneração. E principalmente, gente, a pessoa tem que ter oportunidade. Ela tem que entender que ela pode crescer dentro da empresa, lá ter oportunidades. Eu também já cansei de ver por aí, colegas meus, amigos meus, pediram demissão das empresas que estavam, porque não tinha, enxergaram que não tinha a menor condição dele crescer dentro da empresa. A empresa não dava oportunidade para crescimento interno. Aí o camarada viu que ele estava lá estudando, fazendo faculdade, ralando, trabalhando, mostrando serviço, se desenvolvendo, e não tinha oportunidade para ele. O camarada foi embora. Foi procurar emprego no outro lugar onde ele teria possibilidade de crescimento profissional. Quem que quer entrar na empresa e ficar lá por baixo o resto da vida lá? Ninguém. Ainda mais quando a pessoa está vocês, por exemplo, estão fazendo faculdade, né? Estão investindo na carreira de vocês, investindo no conhecimento de vocês. O que vocês mais querem é o quê? Crescimento profissional. Então a empresa tem uma política justa e de equidade, não é? Ai, gente, esse assunto ele é fantástico, fantástico, fantástico. E agora, gente, olha só, para encerrar, e para depois eu já vou começar a falar da nossa atividade, hoje eu vou dar um início com ela, tá? Eu vou já fazer um pequeno intervalinho, eu quero compartilhar com vocês um vídeo sobre as gerações. Eu vou explicar aqui rapidamente. Vou compartilhar o vídeo lá no grupo, depois eu ponho o vídeo lá no Classroom também. Um vídeo falando das gerações X, Y, Z. Deixa eu localizar esse vídeo aqui. E aí eu vou dar o intervalo. Vou pedir para vocês, nesse intervalo, vocês vão tomar uma água, tomar um café, tomar um lanche. Eu vou pedir para vocês assistirem esse vídeo da geração XYZ. Deixa eu achar aqui. Geração XYZ.
parte 1. Deixa eu ver se é essa aqui, ó. A cada 10 anos. Isso significa que mais pessoas... É esse aqui mesmo. Ó, tô mandando o vídeo lá no grupo do WhatsApp, de terça-feira, que ele vai complementar tudo isso que nós estamos falando aqui de endomarketing, tá? E outros conceitos. Então, tem gente chegando agora, o André. André chegou agora, André, você chegou, a gente já está prestes a dar um pequeno intervalo. Eu falei um pouco aqui de endomarketing com a turma e estou compartilhando lá no grupo do WhatsApp, eu acabei de mandar lá no grupo. Depois da aula eu vou pôr esse vídeo também lá no Classroom. Quem não puder ver agora, então depois veja. Agora, eu estou dando um intervalo. Vai ser um intervalozinho para você tomar uma água, tomar um lanche. E eu peço a vocês para assistirem esse vídeo. Porque exatamente, ele reflete também, em parte, o que nós estamos falando aqui. E a nossa atividade supervisionada, que ela vai estudar o comportamento do ser humano. O objetivo dessa nossa atividade supervisionada, que eu vou dar início a ela hoje, é exatamente para você entender como você pensa, quem é você, quais as inteligências predominantes você tem, em qual parte do cérebro você age predominantemente, quais os traços de personalidade você tem, para você... E aí nós vamos entender, gente, que existe, na verdade, um emaranhado de opções. Cada um de nós agimos de uma forma diferente do outro. Não é porque a gente é chato, é porque você nasceu com aquelas características. Sabe? Tem um estudo que a gente vai ver da dominância cerebral, que a gente vai ver que cada um pensa predominantemente com uma parte do cérebro. E isso traz características diferentes entre uma pessoa e outra. Faz com que uma pessoa pense de uma forma diferente da outra. Por isso que tem a divergência de opiniões e por isso que existe conflitos dentro das empresas. Então, e além dessas divergências de opiniões, né, por você usar mais uma parte do cérebro que a outra, diferente da outra pessoa, e ainda existem as diferenças de gerações. Você chega numa empresa hoje, tem lá um pessoal da diretoria, já mais velho lá, na casa dos 60 anos, que são os baby boomers, que tem uma mentalidade. Lá, né, o cara foi criado lá na época depois da Segunda Guerra Mundial. O cara foi criado lá em 1950, 1960. Ao mesmo tempo, tem o pessoal da geração X, que são aquelas pessoas que nasceram nos anos 60 e 70, que também já nasceram num mundo diferente dos baby boomers. Tem o pessoal que já nasceu no início dos anos 90, geração Y, que aí já nasceu no mundo já tecnológico, já completamente, mas muito diferente daquele mundo, daquele pessoal dos baby boomers e geração X, e está chegando no mercado de trabalho o pessoal da geração Z. Tem gente que tem, se né, fizer na própria classe nossa aqui, tem gente de gerações diferentes. Agora, dentro de uma empresa, aí que tem mesmo. Você tem lá o pessoal baby boomer, tem geração X, geração Y, geração Z, e no nosso material, gente, ó, a gente vai ver, ó, tem um material que eu vou deixar vocês assistirem o vídeo, depois vocês dão uma lida para você ver, ó, geração Y, Z, e já tem o pessoalzinho chegando agora, geração alfa. Pessoas que já que daqui a pouquinho já vão estar no mercado de trabalho também. Daqui a pouco esse pessoal que nasceu lá em 2008, 2009, daqui a pouco eles já estão aí buscando emprego de jovem aprendiz. Não é? E vão trabalhar com um baby boomer, o cara de 65 anos, vai trabalhar com um cara de 45, que é uma geração X. Cada um nasceu num mundo diferente. Gente, são mundos completamente diferentes. Então, olha para você ver, gente, a bagunça que vira. Por isso que tem conflito dentro da empresa, e tanto conflito. Em primeiro lugar, você tem pessoas que pensam com um lado diferente do cérebro. Não? Isso já traz características diferentes. E, além disso, pessoas que nasceram em mundos diferentes. Pessoas que nasceram numa época completamente diferente da outra. Então,
elas pensam completamente diferente uma das outras. E aí, se as lideranças não souberem trabalhar isso internamente, com técnicas de RH, com técnicas de endomarketing, não souber trabalhar isso, vira bagunça, que vira o caos, que vira essas empresas, muitas empresas por aí, que ninguém se entende, ninguém trabalha em equipe, cada um querendo mostrar o seu valor, cada um querendo puxar o tapete do outro, vai vir aquela bagunça e o resultado da empresa não aparece. Quando você trabalha isso bem trabalhado internamente, faz as pessoas enxergarem as diferenças e entenderem as diferenças. Eu simples fato de você entender que a outra pessoa pensa diferente de você, porque ela nasceu numa época diferente de você, né? Ou você entender que a outra pessoa pensa diferente, porque ela usa mais um lado do cérebro diferente do seu. Aí você começa a entender as diferenças. Sabe? Não quer dizer, como eu falei aquela hora, não quer dizer que vai acabar o conflito, mas vai amenizar. Você suporta mais as outras pessoas, sabe? E isso reduz o conflito. Então, pessoal, 8 horas em ponto, um pequeno intervalo, 10 minutos, tá? Que aí dá tempo de você tomar uma água, tomar um café, assistir o vídeo que eu mandei lá da geração XYZ. A gente volta, eu vou falar mais um pouquinho só desse vídeo e a gente dá um início na nossa atividade supervisionada. Estou aqui, professor. Eu vi o vídeo também. Vocês viram só? Gente, isso aí é o que acontece nas empresas. Eduardo, você viu lá? É o que acontece. Por isso, pura realidade, professor. E por isso que a gente... pura realidade. Por isso que a gente precisa se preparar. Gente, principalmente vocês, principalmente aqueles aí, que eu sei que às vezes tem alunos de outras graduações e tal. Todo mundo tem que entender esses conceitos. Agora, principalmente vocês da área de recursos humanos. Vocês da área de recursos humanos têm que estudar isso mais aprofundadamente. Como é que realmente, sabe? Eu tinha vontade um dia, muita vontade um dia, de fazer um curso de psicologia. Sabe, para eu acabar de entender o cérebro humano, porque é uma coisa muito complexa o cérebro humano. Sabe, e se você para analisar, aquilo que eu falei antes do intervalo, para analisar, gente, cada um pensa de uma forma, cada um nasceu numa época diferente do outro, e tá aquela bagunça lá dentro da empresa, todo mundo. Tem pessoas de 17 anos trabalhando com gente de 25, trabalhando com gente de 40, com gente de 50 e tanto, com gente de 60, tudo misturado ali dentro. Por isso a importância da psicologia organizacional, né, Capante? Por isso é que é importantíssimo. Nossa! E agora, vocês viram o vídeo falando das diferenças de gerações, né? Diferença de gerações. Agora nós vamos... impactando hoje, em maior parte, dentro das organizações, né? Essa geração Nutella aí, que está entrando dentro do mundo corporativo com 20, 21 anos, querendo bater de frente com a velha guarda que está lá já de 40, 50, né? Onde se iniciam os conflitos. Exatamente. E você viu ali, gente, e o tanto que está difícil hoje, Janilde, você comandar esse pessoalzinho que está chegando agora. 17, 18, 19, 20 anos. As pessoas... É uma galera que pai e mãe não conseguiu segurar, né? Domar. São pessoas, eles têm uma ansiedade própria deles, porque eles já nasceram no mundo da tecnologia e que tudo é veloz. Então, antigamente, lá... aquela pessoa das gerações passadas, o cara, ele sabia que ele entrava no emprego, você viu? Muitos deles trabalhavam a vida inteira num emprego só. Aquilo ele ia crescendo gradativamente lá dentro do emprego. Ele ficava anos de assistente, até que ele era promovido a, sei lá, né, supervisor. Anos ali como supervisor, até que um dia ele era promovido a gerente. Aí ficava lá anos trabalhando como gerente, até que um dia, lá já no final da carreira, ele já seria promovido a diretor. Isso era como que funcionava dentro das empresas. Esse pessoal de hoje
É desse jeito, eu não estou brincando, não. Você contrata um garoto hoje para começar a trabalhar, ele começa a trabalhar hoje com você, semana que vem ele está já te perguntando quando é que ele vai ser promovido e quando é que ele vai ser gerente do setor. É desse jeito. Detalhe, né? E detalhe, professor, quando ele faz aquilo que ele foi contratado para fazer, né? Ele acha que ele está fazendo demais. Não, eu ele já quero ser promovido porque eu faço aquilo que eu fui contratado para fazer. E aí, o que acontece hoje, se é assim... E aí, o problema, gente, isso não é um defeito da pessoa, não é que... Sabe, isso aí é essa nova geração que está chegando. Na verdade, o defeito está na geração, né? Vamos combinar. Nós temos que trabalhar a cabeça daquela pessoa. Sabe? Ela vai ter as oportunidades, mas não é do jeito que ela pensa. Ela está acostumada com a velocidade do mundo, as coisas acontecerem rápidas demais, sabe, na vida dela. E nas empresas de hoje não é assim que a coisa funciona, infelizmente. Aí dá aquele choque. E o que a gente está vendo hoje aí, esse pessoalzinho, sabe, fica pulando de galho em galho, daqui a pouco está queimando a carteira dele. O que é comum hoje, a pessoa entra, trabalha 3, 4 meses numa empresa, sai, vai para outra. Entra, trabalha 4, 5 meses noutra empresa, sai, vai para outra. Sabe? É ruim para a pessoa, ruim para a empresa. Então, o que a necessidade hoje é da alta direção da empresa tem que entender essas diferenças e tem que saber trabalhar isso na cabeça das pessoas, né? E senão... como é que é uma coisa linkada, né, professor, com o clima organizacional, quando ele é feito desde do CEO, né, até os assistentes, até o estagiário. E aí a gente consegue fazer com que falem só uma língua e a alta patente da empresa consegue ver, enxergar onde está o problema, né? E trabalhar em cima. Exatamente. Mas, não é uma missão fácil, não, tá? É uma missão muito... Por isso que mexer com recursos humanos é uma coisa complexa. Por isso que a gente precisa estudar. Sabe? É uma coisa muito complexa de mexer, você lidar com o ser humano. Tá? Mas vamos lá, então, gente. Por isso que eu gosto de fazer... Aqui que a Eduarda falou, eu não me sentiria bem para concorrer. Exatamente. Mas por isso que eu gosto de fazer também esse teste de autoconhecimento. Eu sei que tem pessoas aqui que já foram alunos meus em turmas passadas. A gente chegou a fazer isso lá em outras turmas, né? Mas esse agora, eu ainda dei uma aprimorada em certas coisas, tá? Eu aconselho você a fazer de novo. E até eu conseguir sites novos que vão nos auxiliar a gente a obter mais informações. Quem já fez lá no passado, faça de novo. Você vai conseguir mais informações sobre a sua personalidade e como aplicar isso. A gente vai ver agora com mais detalhes de como aplicar isso dentro das organizações. Gente, eu uso esse teste desde o momento em que eu contrato funcionário. Esse início de mês agora, eu contratei uma pessoa para trabalhar comigo lá na minha empresa lá, no processo seletivo, na reta final do processo seletivo. Aqueles que foram lá se afunilando, chegaram lá na reta final, eu apliquei o teste com todo mundo, analisei um por um, me ajudou a escolher qual funcionário eu iria selecionar para trabalhar lá comigo, qual que a personalidade dele estava mais dentro do que eu precisava, dentro das funções que ele ia exercer. E essa semana mesmo, estava lá, tive um treinamentozinho interno lá com essa pessoa lá, fui sentar com ele, nós fomos rever novamente aquele teste que ele tinha feito lá no processo seletivo. E da agora para frente, sempre que acontece algum fato novo, alguma coisa qualquer, eu pego, chamo aquela pessoa para uma conversa. Nas avaliações que eu for fazer com ele, lá dentro da empresa, lá nas avaliações de desempenho, eu vou trabalhar de novo esse teste lá com ele, sabe? Então, isso é muito importante. Eu vou ensinar vocês também a trabalhar isso melhor dentro da organização. Então, gente, esse teste que eu estou falando, eu mandei ele no grupo, né? Deixa eu até conferir aqui. Gosto sempre de conferir, depois eu falo que mandei, e de repente me enganei e não mandei. Mas eu acho que eu mandei sim. Eu mandei um documento lá em PDF, que é o teste propriamente dito, e mandei um documento no Word. O trabalho que vocês vão fazer
na verdade, é no Word, ó. Esse aqui, ó. Tá na minha tela aí, ó. Aquele que eu mandei lá para vocês em PDF é esse PowerPoint aqui, que eu uso para eu ir explicando. Então, são 49 slides, gente, mas vocês fiquem tranquilos, tem muito slide ali que ele é explicando sobre as personalidades de cada um. Então, você não vai precisar ler esses 49 slides, não. Ele é um slide para a gente se guiando, para eu ir explicando aqui para vocês, e que para depois, na hora que você for botar a mão na massa para fazer lá o trabalho no Word, você ter esse PowerPoint para se guiar. E eu, na verdade, hoje, eu já dei uma evoluídazinha nisso aí, eu consegui uns sites que eles eu já vou mandar o link já para vocês, que você, em vez de fazer o teste hoje pensando aqui, você faz ele resolvendo através do link que eu mando no próprio smartphone. Você faz os testes. Vamos ver que testes que são. Nós vamos iniciar isso aqui hoje. Eu vou até certo ponto com vocês. Esse trabalho, gente, é para vocês me mandarem ele completo só no dia da prova. Olha lá, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui lá no Word. Lá, olha lá, ó. Regulamento para atividade supervisionada. Ele vai ser feito individualmente. Por que individualmente? Porque ele é um teste de personalidade seu. Não tem jeito de você fazer isso em grupo. Você vai se conhecer melhor a sua inteligência predominante, a sua preferência vocacional predominante, sua personalidade, você. Então, você vai ter lá até o dia 5/10, que é o dia da prova. No mesmo dia que você vai me mandar a prova, você tem até esse dia para me mandar o teste. Quem quiser me mandar ele antes, lá pode me mandar, não tem problema. Ele vai valer 2 pontos. Tá? Então, gente, eu vou usando o PowerPoint aqui para eu poder ir explicando para você o que é realmente esses testes, para que eles servem e como você deve fazer. Olha lá, então, ó, os objetivos dessa atividade aqui, ó. No final das contas, olha quanta coisa nós vamos falar. Nós vamos estar ensinando você. Você vai estar refletindo sobre um planejamento da sua vida. É um teste de autoconhecimento para você se conhecer melhor. Nós vamos falar das múltiplas inteligências de Gardner, as possíveis tipos de inteligência que você tem, que você pode aplicar para você. Nós vamos falar das preferências vocacionais de John Holland. São todos, gente, estudos famosíssimos no mercado aí, tá? Famosíssimos, bem modernos. Que as empresas hoje aplicam isso. As empresas de hoje praticam isso aí. Elas fazem esses testes com funcionários. Nós vamos fazer um teste para entender os traços de personalidade segundo o MBTI. Nós vamos ver lá na frente o que é o MBTI. Nós vamos fazer um estudo da dominância cerebral com você, que é o tal que você vai entender com qual lado do cérebro você pensa predominantemente. A gente vai ver que, na verdade, a gente usa o nosso cérebro todo. Mas você tem uma região do cérebro que você utiliza ela mais predominantemente. E isso lhe traz certas características que diferenciam você das demais pessoas. Aí a gente... É a parte do cérebro que falha mais rápido quando a idade chega, professor. Sim, exatamente. E olha só, o teste DISC também, que é um teste muito bacana, que eu vou mandar um link para você fazer esse teste DISC no próprio smartphone. Eu acho ele legal que quando você conclui o teste DISC, além dele te falar muita coisa sobre a sua personalidade, ele já te dá seus pontos fortes e seus pontos fracos. Gente, e na grande maioria dos casos bate certinho. Bate. E às vezes algum aluno ou outro, são raros, que reclamam que não bateu bem, que não deu muito certo. Aí eu peço o aluno para fazer de novo, porque eu acho, de repente, o aluno fez isso às pressas. Sabe, aqui nós vamos falar com detalhes como deve ser feito. Eu vou te explicar como fazer, mas eu sempre peço para o aluno para depois ele fazer isso com calma. Não adianta você fazer o teste correndo de qualquer jeito, você vai marcando as alternativas de qualquer jeito, sem fazer uma reflexão realmente do que é o mais correto para você,
Porque aí, de repente, você marca uma coisa errada, fez correndo o teste, e aí há um risco de distorção. Há um risco de realmente você não ter tido um resultado correto do que realmente é a sua personalidade, quais realmente são seus pontos fortes, seus pontos fracos. E no final, quando você fizer esse monte de teste aí, ó, você vai fazer todos esses testes aqui em cima. No final, com os resultados de tudo, fica fácil para você fazer sua análise SWOT pessoal. E encerrar realmente a análise SWOT é você identificar seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas oportunidades e suas ameaças. Aí lá na frente eu vou explicar, no final eu explico direitinho que realmente é essa análise SWOT, para que ela serve, como você vai usar isso aí na sua vida. E aí é bom, interessante, é que você faz um teste. Para você se conhecer, você vai se conhecer melhor, você vai fazer uma reflexão melhor do que realmente quem você é, quais as habilidades você tem, quais as inteligências você tem, os pontos fortes, pontos fracos você tem, e você também vai ter capacidade depois de usar isso e aplicar isso com outras pessoas. Quando você tiver uma equipe que você estiver comandando, você pode aplicar isso na sua equipe, para você entender as diferenças de dominância entre eles, porque que um pensa de um jeito, o outro pensa do outro jeito. Quando você for fazer um processo seletivo, você pode aplicar esses testes para conhecer melhor aqueles candidatos finais. Você não vai aplicar o teste com 100 candidatos lá, né? Na fase final, à medida que você for peneirando, né? Que a gente vai falar sobre recrutamento e seleção, que você for fazendo as peneiras lá, as triagens, né? Aí você entra naquela fase final, sobrou lá, por exemplo, 12 candidatos. E com esses 12 candidatos, você pode aplicar um teste desse aí, para você conhecer melhor as características de cada um, para você identificar o candidato que tem um perfil psicológico, profissional, de personalidade mais dentro do que exige o requisito daquela vaga. E ajuda bastante, tá? Ajuda bastante. Mas vamos dar início, então, porque hoje eu quero dar uma iniciada aqui, tá? Para a gente ir vamos ver até onde a gente vai, e aí a gente para. Na próxima aula, eu faço um encerramento lá daquela unidadezinha 1, finalizo o teste vocacional com você, e a gente fica pronto para depois entrar na unidade 2, tá? Então, ó, esses estudos aí eu tirei desses livros e tem os sites também que eu vou mandar para vocês, que eu já vou ir mandando aos poucos depois, para não bagunçar a cabeça do aluno. O que a gente vê hoje, eu já mando hoje lá para você, explico a utilização dos sites, tá? Mas aí no momento oportuno eu mando o site para você. E aí eu começo aqui, gente, ó, fazendo você refletir. Porque eu sei que muitos de vocês já refletiram, mas o aluno, normalmente, quando ele entra na faculdade, ele nunca parou, de repente, para pensar nisso aqui, ó. Que a gente, eu pelo menos, lá na minha... Tem esse livro aí do Schiavenato, no PDF? Eu tenho só esse aqui, de gestão de pessoas. Os outros eu não tenho, não. Em PDF, não. O de gestão de pessoas eu já até mandei para vocês lá no grupo. Se não tiver, me peça. Esse aqui eu tenho. Esse aqui, ó, Escolha Seu Futuro, eu não tenho ele em PDF. Posso tentar ver se eu consigo. Tá? Então, olha lá, para iniciar o nosso papo, gente, por que é importante a gente fazer esse teste? Gente, há 400 anos antes de Cristo, esse filósofo, que foi um dos maiores filósofos da nossa história, Sócrates, o cara já falava lá na sua teoria, conheça-te a ti mesmo. Ele falava, é uma condição principal para o ser humano, ele tem que se conhecer a si mesmo, para poder depois ele pensar em conhecer os outros e conhecer o mundo. Se o camarada nem se conhece, como é que ele vai querer conquistar o mundo? Ele falou, antes de você conquistar o mundo exterior, primeiro você tem que conquistar o seu mundo interior. Primeiro você tem que se conhecer. Então, você viu ali a quantidade de testes que a gente vai fazer? Cada um daqueles testes vai te mostrando um pouco mais sobre quem realmente você é.
no final, gente, você vai ter feito uma série de reflexões a respeito das suas inteligências, das suas preferências vocacionais, da sua personalidade, que vão te mostrar mais sobre quem realmente você é. Isso te ajuda bastante na sua vida, gente. Me ajuda bastante, mas bastante mesmo. Né? E vai te ajudar depois a você conhecer melhor os outros, né? Quando você for estar contratando pessoas, tá comandando as equipes, né? Para você fazer esses testes com a sua equipe também, para mostrar para eles as diferenças que existem entre eles, para que cada um se conheça melhor, entenda melhor como é que a cabeça do outro funciona, para que você realmente possa trabalhar a equipe com menos conflito possível. Então, olha lá, ó. Então, para esse autoconhecimento, ó, você tem lá, ó, quantas coisas a gente vai ver. Ó, primeiro de tudo, hoje nós já vamos começar a botar a mão na massa. Você vai entender qual a sua inteligência predominante. Eu vou fazer um testezinho aqui no papel com você e depois eu vou mandar o link do site para você fazer diretamente no site lá, que vai te dar já para você confrontar com o que você pensava. Depois que você definiu sua inteligência, quais são as suas preferências vocacionais? Segundo passo. Depois que você identificou esses dois, eu quero ver se eu vou até aqui com vocês, ó, 3. Você cruza um com o outro. Você entendeu quais são suas inteligências predominantes, a sua inteligência predominante, você vai confrontar com as preferências vocacionais, ele vai te mostrar já quais são as profissões mais adequadas para você. Muito legal. E costuma funcionar com uma beleza, bate certinho. Depois, na próxima aula, nós já vamos começar a ver o MBTI. Quais são os seus traços de personalidade segundo esse estudo. Nós vamos ver o que é o MBTI. Para isso, eu tenho também um sitezinho, que eu vou mandar o link para vocês na aula que vem. Aí você vai lá no próprio site. Eu já vou mandar eles logo depois da aula. Quem quiser já fazer para na próxima aula a gente trabalhar já aqui, pode ser. Aí você faz lá no site o teste, MBTI já vai te dar o resultado com um monte de coisa sobre a sua personalidade. Depois, próximo passo, dominância cerebral. Você vai entender qual lado do cérebro você usa mais predominantemente. Vai fazer o teste DISC, que vai te dar também seus pontos fortes e seus pontos fracos, para você refletir sobre eles. A gente faz uma última reflexão sobre outros tipos de inteligência que você precisa trabalhar, que você tenha para usar, ou que você precisa trabalhar. Por fim, você monta a sua análise SWOT, tá? Então, gente, ó, para começar o teste, para começar a fazer a análise, deixa eu pegar uma caneta, eu vou já fazendo com vocês aqui também, devagarzinho, vou mostrando para vocês como... Deixa eu só pegar uma caneta aqui, que eu gosto de ajudar o aluno. Gosto de ajudar o aluno também, que eu vou ir fazendo aqui também, para ele poder entender, né? Aí você faz o teste no papel, depois você faz o teste lá no site também, já vou mandar para você. Olha só, esse estudo, então, foi tirado lá do livro do Chiavenato, daquele principal, Gestão de Pessoas, página 137 lá do livro do Chiavenato. Lá no livro ele fala, quem tem o livro lá em PDF, né, depois ele fala com mais detalhes lá, pode dar uma pesquisada também, tá? Quem quiser se inteirar mais. Bem, esse estudo chamado As Múltiplas Inteligências de Gardner, o cara chamava Howard Gardner, desenvolveu uma teoria das múltiplas inteligências para facilitar o trabalho de orientação e seleção profissional. A sua teoria pressupõe que as pessoas possam ter 7 diferentes tipos de inteligência, cada uma determinando certas habilidades específicas. Quais são elas? Ó, tá aqui um resumo. Ó. Eu vou passando para você entender o que é cada uma dessas inteligências, pois eu vou te mostrar um caminho para você tentar definir qual é a sua predominante. Se você não conseguir chegar a uma conclusão de qual é a predominante sua, eu vou te mandar já o link para um site que você responde 10 perguntas e o site já indica para você qual é a sua inteligência predominante.
Então, vamos lá. Antes de mandar o link lá do site, você já ir direto lá no aplicativo fazer, eu gosto de explicar para o aluno, para que ele entenda o que significa cada uma dessas inteligências, né? Então, gente, em primeiro lugar, olha lá, tem algumas dessas inteligências que elas são meio que opostas umas às outras. Como assim? Por exemplo, essas duas primeiras, para você entender, lógico, matemática e verbal ou linguística, tem pessoas que têm as duas, tá? Mas, normalmente, você deve lembrar, quando você estava lá na escola, você deve lembrar, lá na escola, quando você começou a aprender a ler, quando você começou a aprender a escrever, você começou a aprender a fazer redação, você também começou a aprender a fazer contas na matemática, você começou a aprender a fazer a soma, a subtração, multiplicação, divisão. Você começou a aprender lá, cara, o beabá, né? Da raiz quadrada, aquelas primeiras noções. Você deve lembrar que tinha uns colegas seu de classe, que tinham uns que tinham muito mais habilidade para matemática, enquanto outros tinham muito mais habilidade para português. Tinha uns colegas seus lá que, às vezes, eu me lembro disso, tinha colegas meus lá que a professora estava ensinando a gente a fazer 3 vezes 3 é 9, 6 vezes 4 é 24, aprendendo a multiplicação. A gente estava lá tentando aprender aquilo, decorar aquelas multiplicações. Tinha colega meu que já sabia fazer raiz quadrada. O cara já sabia mexer com pequenas equações. O aluno lá, nós aprendendo o beabá da matemática. Enquanto a gente estava aprendendo, outros alunos tinham muito mais inteligência para o português. Olha lá, facilidade de lidar com palavras, línguas, escritos, ou falar. Gente, eu tinha uma colega minha lá, a gente estava lá aprendendo a fazer aquelas redações lá, né, começando a aprender a escrever, aqueles troços. A menina já fazia cada redação. Meu Deus do céu, Jesus amado, fazia ali ao vivo e a cor. Tinha uma colega minha lá, que toda vez que a professora mandava fazer aquelas redações, que troço, ela fazia questão de ler a redação da menina, de tão bonita que era a redação dela. A gente até se emocionava com a redação da menina. Nós estávamos aprendendo a escrever, a menina já fazia redações belíssimas. Então, gente, umas pessoas nascem com mais habilidade para matemática, enquanto outras que nascem com mais habilidade para letras, para língua, para escrita. Então, tente identificar se você tinha mais habilidade para português ou mais habilidade para matemática. Pode ser que tenha pessoas que tenham as duas, tá? Mas, normalmente, as pessoas têm mais habilidade para matemática, enquanto outras para português. Essa próxima aqui, ó, por exemplo, a musical, eu tenho essa, para mim, hoje, eu acho que é a principal. Eu ficava na dúvida entre a interpessoal, em algum momento eu achava que eu tinha mais a interpessoal, mas depois eu acabei chegando a uma conclusão, fui me desenvolvendo mais nesses testes, e aí eu fiz o teste no site, realmente eu identifiquei que é a minha predominante, é a musical. A gente tem mais de uma inteligência, tá? Você, na verdade, vai ficar em dúvida numas 3 inteligências, que você tem ela muito predominante. Eu, no meu caso, eu tenho muita inteligência musical. Agora, enquanto eu tenho uma inteligência musical muito desenvolvida em mim, desde criança, eu nasci com essa inteligência, essas próximas 2 aqui, para mim, é 0. Eu não tenho. Essa aqui, a quarta, a inteligência espacial, essa sim eu posso falar que é 0, 0, 0, 0. Eu sou muito ruim com noção de espaço e direção, sabe? Eu estou aqui na minha própria casa, que eu já moro aqui há anos, eu tenho hora que eu vou apontar para a rua, eu aponto para o lado errado. Eu estou aqui em casa, eu falo assim, não, mas outro dia lá na rua, apontando para lá, depois é que eu lembro que a rua estava para cá. Eu me perco. Eu sou daquela pessoa que eu desço ali no metrô, ali da Carioca, lá no centro do Rio, já cansei de acontecer isso comigo. A hora que eu desço aquelas escadas rolantes ali, que eu chego no metrô, se eu não tomar um cuidado muito grande, eu pego o metrô no sentido errado. E são direções opostas, gente, norte e sul. Vendo? Eu pego o metrô achando que eu estou indo para a Zona Norte, quando eu vejo, eu estou indo para a Zona Sul. Já aconteceu muito comigo. Eu até parei para a gente agora, para eu pegar o metrô, eu olho, eu vejo e ainda peço informação ainda. Porque se me deixar solto ali, eu pego o metrô para o lado errado.
sabe? Então, é noção de espaço e direção, sabe? A minha é 0. Outra coisa que eu não tenho muita inteligência, corporal sinestésica. O que é isso? Facilidade para lidar com o próprio corpo e manifestar-se através dos movimentos. Normalmente, quem tem essa inteligência desenvolvida são pessoas que mexem com esporte, com teatro, pessoas da área de teatro, sabe? De esportes, de dança também. Pessoas que têm uma habilidade muito grande para dança, que a minha é 0. Sabe? Olha que interessante. Enquanto eu tenho uma inteligência muito desenvolvida para música, para dança, a minha é 0. É impressionante. E as pessoas confundem, né? As pessoas acham que eu tenho uma habilidade muito grande para música e vivem me chamando para dançar na festa, e eu não gosto. Gente, mineiro, vamos dançar comigo aqui. Gente, não me chama para tocar, para cantar, mas não me chama para dançar, não, porque eu não gosto de dançar e não quero aprender a dançar. Eu não nasci para dançar, não gosto disso. É até interessante, né? Apesar de eu ficar tocando a noite inteira lá, eu fico tocando a noite inteira, mas não me chama para dançar, não, porque eu não gosto e não quero aprender a dançar. Porque eu não tenho essa inteligência desenvolvida em mim. Então, ó, essas duas aqui eu não tenho. Agora, essas últimas duas também, elas são um pouco opostas, né? Tem pessoas que têm muito mais inteligência interpessoal, que é a facilidade para lidar com os outros, compreender os outros e comunicar-se, enquanto tem pessoas que têm muito mais inteligência intrapessoal, que é a inteligência para lidar com seus próprios sentimentos e pensamentos. Então, para você entender melhor, você já viu que tem pessoas que ela se comunica muito bem, ela se dá muito bem com os outros, ela trabalha em equipe muito bem, né? Você bota ela numa equipe de trabalho lá, ela se entende bem com todo mundo, ela lida bem com todo mundo, ela tem muita facilidade de se relacionar, enquanto tem outras pessoas que ela prefere trabalhar sozinha. Ela quer que dê um trabalho para ela, que ela vai ficar concentrada, desenvolvendo o projeto, que ela vai se concentrar ali. Normalmente são pessoas que mexem com essa parte de programação de computador, essas coisas. Tem muito essa inteligência ali, que a pessoa gosta de sentar e se concentrar naquilo ali para desenvolver o sistema. Pessoas que mexem com pesquisas, né? Tem pessoas que elas vão para essa área acadêmica de mestrado, doutorado, e aquilo ali, meu filho, ela entra dentro desse universo dela ali, bota uma pilha de livros ao lado dela, começam a se debruçar em pesquisas e vão se aprofundando na pesquisa sozinha. E faz aquilo muito bem feito. Aí você pega aquela pessoa lá, bota para trabalhar com outras pessoas, não dá certo. Ela não lida bem com outras pessoas. Ela, sabe, ela não trabalha bem em equipe. Sabe? Então, gente, isso existe, né? Você precisa identificar, em primeiro lugar, o primeiro testezinho, qual a sua inteligência predominante. Para você fazer, se você quiser fazer isso manualmente, depois eu vou mandar o link lá para você fazer o teste. Para você se certificar, ou para você tirar a dúvida, né? Você vai ficar em dúvida entre 3, de repente vai ficar em dúvida entre 2. Aí, fazendo o teste lá no site, você elimina a sua dúvida, que ele te dá o resultado. Mas, ó, por exemplo, eu gosto de fazer assim, ó, eu listo no papel essas de 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou por eliminação. Então, ó, coloquei no papel de 1 a 7 e vou riscar aquelas que eu citei para vocês aqui, que, para mim, eu não tenho de jeito nenhum aquela habilidade. Então, por exemplo, as duas primeiras lá, ó, matemática ou verbal ou linguística. Embora eu já tenha dado aula de matemática, eu consegui desenvolver uma habilidade para matemática porque eu estudei muita matemática. Eu fui ser administrador de empresa. Quando eu me formei, eu percebi que eu não tinha aprendido nada de finanças. E eu não aceitei. Eu falei, não, eu não posso ser um administrador que não saiba nada de finanças. Aí eu fui fazer MBA em finanças. Eu queria aprender a matemática financeira, mas eu tinha muita dificuldade com aquilo. Gente, análise de investimento, eu não aprendi aquilo por nada nesse mundo. Depois de fazer 2 MBAs, depois de insistir com o meu cérebro, eu consegui aprender. Mas não quer dizer que isso seja uma inteligência predominante em mim. Eu sempre tive muito mais facilidade
com línguas, com a escrita, com a fala. Eu sempre tive muito mais facilidade para redação do que para matemática. Então, eu já risco a matemática. Risquei matemática. Vou manter, por enquanto, a inteligência verbal. Ó, a musical falei que eu tenho. Beleza. Agora, essas duas próximas, a 4 e a 5, espacial e corporal sinestésica, eu também relatei para vocês que a minha é 0. Eu não tenho nenhuma noção de espaço e direção e a minha corporal sinestésica é muito, muito baixa. Então, eu já vou riscar a 4 e a 5. As últimas duas, ó, também, interpessoal e intrapessoal, eu falei que elas são meio que opostas, né? Então, eu também tenho muito mais inteligência para compreender os outros e para me comunicar, tanto é que eu sou professor, eu adoro lidar com os outros, eu tenho muito mais a interpessoal do que a intrapessoal. Então, também já vou riscar a intrapessoal. Então, ó, sobrou para mim a 2, a 3 e a 6. Ó, mostrar para você aqui. Então, eu vou por eliminação, olha lá. Né? Se você for observar o que eu fiz no papel, olha lá. Eu risquei a 1, risquei a 4, risquei a 5, risquei a 7. Sobrou para mim 2, 3 e 6. E eu tenho muita dúvida. Eu fico sempre com dúvida ali, porque a 3 e a 6, para mim, eu tenho, sabe, eu entendo que eu tenho muitas essas duas inteligências. Então, para você, como que você vai fazer? Para você, se você já riscou umas 4 aí, sobrou 3 para você, qual o próximo passo? Elimina mais uma. Dessas 3 que sobrou, se eu tiver que riscar uma, por exemplo, no meu caso, eu vou riscar a 2. Embora eu tenha essa habilidade para lidar com escrita, com redação, eu acho que as outras duas, elas são predominantes em mim. Então, gente, sobrou para mim, olha lá, ó, sobrou a habilidade 3 e a habilidade 6. Isso me dá uma certa dúvida. Ó. A musical ou a interpessoal? Em alguns momentos da minha vida eu falei, não, eu tenho mais inteligência interpessoal. Mas depois eu acabo concluindo que não, eu tenho mais a inteligência musical. Aí, gente, para você, se você está nessa situação de ter essa dúvida, eu vou mandar agora lá no grupo para vocês, um testezinho para depois você, não precisa fazer agora não, ó, teste dos 7 tipos de inteligência. Eu vou mandar para você, eu vou parar por aqui hoje a aula, já vai dar 10 para 9, lá. Estou mandando agora lá no grupo de hoje. Mandei lá agora, vou postar lá no Classroom, tá? Depois eu vou mandar os outros testes também, porque aí, a próxima aula, então, gente, hoje eu vou encerrar por aqui. Você só identificou o seu principal tipo de inteligência, por enquanto. Mas só para você entender, ó, aí na próxima aula, eu vou falar das preferências vocacionais. Eu vou te ajudar a identificar qual a sua preferência vocacional predominante. Tá? Que são 6. Realístico, são essas aqui, ó, realístico, social, convencional artístico, empreendedor e investigador. Que aí você combina a sua inteligência predominante com a sua preferência. Eu vou te ensinar na próxima aula. E aí, depois, gente, a gente vem para um monte de outros testes, que eu tenho links também. Esse aqui é o MBTI, eu vou mandar o link na semana que vem. Tem o teste aqui, ó, rapidamente, da dominância cerebral. Eu vou explicar esse teste, vou mandar o link para você. Tem depois, na próxima aula, o teste DISC, eu vou explicar, vou mandar o link para você. E no final, você faz uma análise SWOT, como uma análise SWOT minha. Meus pontos fortes, meus pontos fracos, minhas oportunidades e minhas ameaças. Gente, mas fiquem tranquilos, na próxima aula eu vou explicar detalhe por detalhe como fazer cada um dos testes, para que serve cada um dos testes. Hoje, por enquanto, eu falei só, então, expliquei o teste das múltiplas inteligências de Gardner e mandei o link lá para você, de um site, para você fazer ele pelo site, que vai te dar uma resposta. Gente, muito interessante isso aqui, tá? Próxima aula, mandar por aqui, gente. Tá lá no Classroom, eu vou pôr no Classroom. Pode ser, Eduardo? Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui.
Deixa eu ver se eu consigo localizar ele aqui. Teste das múltiplas inteligências. Deixa eu ver se eu pego o certo aqui. Eu acho que é esse aqui, deixa eu ver. É esse aqui mesmo. Ver se eu copiar e colar ele aqui, se vai dar certo. Deu. Tá ele aí, ó. Tá? Eu mandei ele no grupo do WhatsApp e eu vou postar lá no Classroom também. Aliás, lá no Classroom já tá. Então, olha só para a gente encerrar nossa aula, olha lá no Classroom o que eu fiz, ó. Lá no Classroom, eu já postei esse teste lá como uma atividade, para depois você me mandar por lá, só eu que vou ver o resultado do seu teste, tá? Da forma como eu postei lá como uma atividade, quando você me manda o seu teste, seus outros colegas não veem, eles não veem o seu teste. Então, olha só, eu já postei como atividade lá, ó, APS 1, Gestão de RH terça-feira. Aqui, ó, eu já tenho lá todos os testes aqui, os 4 testes que nós vamos fazer, que eu tenho os links do site só. Então, ele está aqui, ó. Quando você clica aqui, ó, teste dos 7 tipos de inteligência, ele já vai cair lá para você, ó. Tá? E fiquem tranquilos, gente, que na próxima aula eu vou terminar de concluir a explicação de tudo para você. Você vai fazer o teste sem a menor sombra de dúvidas. E aí, gente, depois, qualquer dúvida que o aluno tenha, eu estou aqui à disposição para tentar ajudar no que for preciso. Gente, alguma pergunta? Alguém? Então, por enquanto, não precisa fazer, né, professor? O senhor só postou lá para a gente dar uma olhada. Você vai poder me mandar lá no dia 5, lá no dia da prova. Pode ficar tranquilo. Tá? Na aula que vem eu vou explicar com mais detalhes ainda como você desenvolver o teste. Pode ficar tranquilo. Vai ter prazo ainda até no mês que vem, até dia 5, se eu não me engano é 5 mesmo, né? Deixa eu ver. É, 5/10 para você me mandar. Beleza? Show? Gente, show. Ninguém tiver dúvidas, ó, eu quero agradecer a todos pela presença, agradecer aí pelas manifestações aí de todos aí, pelo meu aniversário. Vocês, né, fizeram o meu dia ficar mais feliz, um monte de gente que me mandou mensagem lá no grupo, um monte de gente me mandou mensagens individualmente. Hoje aqui no início da aula, todo mundo, me deu os parabéns. A gente fica muito feliz de ver o carinho de vocês. Fiquei muito feliz mesmo, tá? Fiquem todos com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Júlia, o resto todo, Poli. Parabéns, professor. Boa noite. Até a semana que vem. Gustavo. Tá? Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus aí.